Continuando com a terceira parte da nossa aula de pórticos planos. Nessa aula agora, nós vamos ver as reações de apoio e reações internas para pórticos planos. Bom, para a gente poder partir para analisar internamente o corpo, nós temos que primeiro fazer as reações de apoio. E como que isso a gente faz no pórtico plano? Isso é feito de maneira simples, tá? Então vamos pegar um caso aí para estudar. Vamos pegar esse pórtico, e esse pórtico ele tem uma força lateral, tá? Pegando nesse ponto da junção. Ele tem um carregamento distribuído em cima do elemento viga, tá? E nós temos aí para analisar as três equações: somatória de força em x, somatória de força em y e somatória de momento, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é dar nome aos bois, tá? Vamos colocar os pontos aí de análise. Então, eu vou colocar aqui a primeira junção como ponto A, a segunda junção como ponto B, a terceira junção como ponto C e a quarta junção como ponto D. Considerando essa configuração aqui de cargas aplicadas e já sabendo seus valores, eu consigo determinar as reações de apoio. Eu tenho aí a força AY e a força DY no sentido vertical e a força AX no sentido horizontal. Então vejam que aqui no nosso pórtico nós temos um apoio, uma reação de apoio de tipo fixo e aqui um apoio tipo móvel. Tá? Então, com esses valores eu já consigo determinar quais são essas reações de apoio. E com essas reações é que a gente vai começar a calcular os esforços internos. Bom, partindo aí então para essa análise interna, para a gente poder analisar internamente as reações, nós temos que pegar nosso pórtico plano e quebrar ele. Então, eu vou separar o que são junções ou rótulas dos elementos de barra e vou analisando um a um. Primeira coisa onde eu vou começar é justamente onde? É no elemento onde está recebendo a carga externa que eu já consegui determinar. Então, se eu pegar esse elemento aí, o que eu vou ter? Eu vou ter a força Y e a força AX. De outro lado, eu vou ter como reação interna dele a força AXAB e a força AYAB. Vejam que já tendo esses valores aqui, eu já consigo determinar esses. E aí eu já zero as reações que são aplicadas nesse elemento. O próximo ponto que a gente vai analisar vai ser o quê? Vai ser essa barra que estava em contato com o primeiro junção ali. Tá? Por quê? Porque eu já vou tendo as primeiras soluções para poder partir para o próximo. Tá? Então, lembrando que no ponto de conexão anterior, nós tínhamos essa configuração. O que eu vou ter aqui em reações? Eu vou ter a força AYAB, que ela é contrária, porque é que está em conexão com a junção, para poder dar o equilíbrio. Ele vai ser, no caso, sentido para cima. Nós temos a força AXAB, que agora vai ser contrária à conexão do ponto. E por reação no ponto superior, ele vai responder como? BXAB, tá? Que é contrária de mesma intensidade do AXAB. E a força BYAB, que é contrário sentido a YAB. Só que, de certa maneira, o que eu tenho também? Eu tenho o momento B. Esse momento B aí, ele é provocado pelo quê? Ele é provocado pelo carregamento contínuo que é aplicado na viga. Essa conexão, esse momento vai passar para o nosso pórtico e nós temos que contabilizá-lo também. Então, percebam aqui que nessa estrutura, se eu já consigo calcular esses valores, eu consigo também determinar essas incógnitas aqui. Esse aqui eu posso tirar por um outro ponto de análise. Bom, o próximo ponto a se analisar é essa rótula, tá bom? No caso dessa rótula, lembrando que o nosso sistema de configuração interno é esse. Eu tenho a nossa
ponto de conexão nesse ponto B. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o BYAB, o BXAB, ambos de sentido contrário ao que está ligado ao elemento da barra. Nós temos o MBAB, que é o momento aplicado nesse ponto. Nós temos o BXBC, BYBC, ambos também de sentido contrário ao que está no ponto inicial da nossa junção, e o momento BBC. Lembre-se que a soma vetorial de todos esses elementos tem que manter ele estático. Então, se eu já conseguir determinar esses pontos aqui, eu vou determinando os próximos só fazendo essa análise vetorial. Para a próxima parte da nossa viga, tá? Eu tenho aí a nossa barra. Lembrando que o ponto de conexão anterior está com essa configuração. Pegando esse ponto de junção, que é o ponto B para o ponto C, eu vou ter aqui BYBC, BXBC e o nosso momento BBC. Por outro lado, nós temos de reação, nós temos o CXBC, o CYBC e o nosso momento CBC. Todos eles contrários nesse sentido aqui do momento, tá? Mas nesse ponto aqui, o nosso Y não vai estar conectado em termos de, que eu chamei, para poder anular, porque eu tenho a junção e eu tenho o carregamento que está sendo aplicado aqui. Então, por isso que esse ficou de baixo para cima, porque é a reação de apoio provocado pelo carregamento distribuído. Bom, pegando agora a próxima junção, lembrando que o nosso ponto de conexão da barra é esse ponto C, o que eu vou ter? A força contrária, só que agora eu tenho meu CYBC que vai dar o equilíbrio que eu obtive aqui. No ponto anterior, o BY tinha equilíbrio com o próximo ponto da junção. Aqui eu tenho o equilíbrio em cima desse ponto, tá? E o momento contrário entre eles. Nesse caso aí, eu tenho as forças que acabam também se anulando, tá bom? Então, tenho essa configuração em cima da junção. Então, vocês estão vendo que cada ponto pode ter até 6 equações, mas conforme eu vou sempre resolvendo de baixo na sequência até chegar ao próximo, isso aí vai sendo eliminado. Ele tem 6 no caso nesse ponto, mas como eu já posso obter esses 3 valores, ele pode cair aqui para 3 incógnitas. Se eu tenho esses valores, eu consigo até já obter, sendo o contrário, a anulação deles. Próximo ponto de análise é essa barra, em que eu tenho o ponto de conexão com essas forças, tá? Então, nesse ponto de conexão C, ele vai ter a reação horizontal nesse sentido, a vertical no ponto C nesse sentido e o momento nesse sentido, tá bom? Então, todos eles contrários ao ponto de conexão. E lá na base dele, nós vamos ter o DXCD e o DYCD. Bom, o último ponto a se analisar é a junção que nós temos no elemento. Tá? Agora, contabilizando esse ponto aí, nós temos a relação DYCD, DXCD e a nossa força DY. Né? Então, percebam aqui que nós chegamos na situação em que esse elemento aqui, ele não tem nada que impeça. Ou seja, como é um elemento móvel, tá? Um apoio móvel, ele pode se movimentar normalmente nesse ponto aqui, o que se é esperado quando se tem uma dilatação ou coisa do tipo. Então percebam como que é feito a análise de reações internas provocadas em cima da nossa estrutura de pórtico plano. Bom, finalmente, com todas as reações externas e internas, eu posso fazer agora um diagrama de esforços totais. Então, eu tenho aí todos os elementos de barra
tá? Com as forças que foram determinadas, ponto a ponto. E agora eu aplico as forças externas que lhe são aplicadas, como a força transversal ou na lateral e o carregamento distribuído. Tá? Então, quando eu falei lá no começo dessa aula, esse momento aqui, que vai ser produzido por esse carregamento distribuído, então esse momento aqui já pode ser determinado por essas conexões, que passa para a rótula, que eu consigo determinar por esse valor, e eu chego na determinação dessa incógnita também. Então percebam que esse tipo de estrutura, ele consegue ter justamente todos os pontos a ser determinado. Bom, pessoal, então agradeço aí a atenção de vocês por essa terceira parte da aula, e na próxima parte a gente vai ver como que é feito o diagrama de esforços solicitantes. Um grande abraço e até a próxima parte da aula.